Olá, eu sou o Rick, o proprietário do canal Yahushas Warrior, e hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui para vocês, falando sobre a origem do nome Jesus Cristo e o verdadeiro nome do Messias e também de seu pai, o Criador. E também falarei um pouco a respeito da farsa que é o Natal que você conhece hoje em dia. Então, o dia 25 de dezembro era mundialmente conhecido e celebrado pelas nações idólatras como o nascimento do deus Sol, Mitra, também conhecido como Invictus, Horus, Tammuz, Júpiter, Saturno, em diferentes partes do mundo. Essa celebração tinha bebedeiras, orgias, farras, exatamente como alguns ainda comemoram hoje em dia. E isso aconteceu porque a Igreja Católica não conseguiu persuadir o seu povo a largar essas práticas pagãs, então eles a adotaram, só que mudaram algumas coisas. Em vez de você comemorar o nascimento de Deus Sol, você comemoraria, na verdade, o nascimento de Jesus. E, infelizmente, o cristianismo foi misturado com o paganismo. Nestas imagens nós vemos uma semelhança do que tem tanto atrás da cabeça de Jesus quanto atrás da cabeça do Deus Sol. Então essa semelhança, ela não apenas se assemelha com o Sol que nós vemos no nosso dia a dia, como também a cristas. E daí também que vem o nome Cristo, até porque um dos nomes do Deus Sol também era Crista. Por isso você também identifica no capacete romano e de alguns outros deuses de Roma, como também a estátua da liberdade, a Crista, que significam exatamente os raios do Deus Sol, Mitra ou Invictus. Essa imagem e este nome de Jesus Cristo que você conhece hoje foram adotados e criados pela Roma e pela Igreja Católica e não tem nada a ver com religião e nem com esses nomes pagãos. Quando você está celebrando o Natal, na verdade você está participando de um ritual antigo, de um culto ao Deus Sol, e não realmente celebrando o nascimento do Messias, até porque você está utilizando um dia com uma origem extremamente pagã, e mesmo que você esteja com a intenção de comemorar o nascimento do Messias, você está fazendo isso da maneira errada, pois você está utilizando artefatos pagãos num dia de origem pagã, que não tem nada a ver com o verdadeiro nascimento do Messias. Nimrod era a personificação da desobediência e ele fundou diversas cidades. E a mais famosa é a Babilônia. A Torre de Babel nasceu neste período. Ele foi o primeiro a se auto-intitular Deus, o Senhor do mundo. Nimrod, não satisfeito com o quão pagão ele já era, ele acabou se apossando sexualmente de sua própria mãe, Semíramis. E Semíramis também se deu o título de deusa, porque o seu filho e marido ao mesmo tempo era um deus, o deus Sol. Então Semíramis se auto-intitulou deusa Lua. Um dia o tio-avô de Nimrod o matou e despedaçou e separou seus pedaços. E Semíramis, sem saber o que fazer, já que o seu marido e filho Nimrod morreu, e deuses não podem morrer, então ela teve de inventar uma história de que ele não havia morrido, mas sim de que ele havia voltado do lugar onde veio o sol. Semíramis engravidou. Então ela teve que inventar a história de que o Deus Sol havia engravidado ela, mas na verdade foi fruto de um ato fora do relacionamento, já que Semíramis era uma prostituta. Semíramis, grávida e após a morte de seu marido, dizia que o seu filho que iria nascer era filho de Deus. Então ela deu seu nome
Tamuz. Tamuz é citado na Bíblia, em Ezequiel 8, do verso 14 ao verso 18. Aqui diz: Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando a Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar haviam uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que algo corriqueiro para a nação de Judá, essas práticas repugnantes, deverão também encher a terra de violência continuamente e me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, nesses versos, nós comprovamos que Tamuz era também considerado Deus Sol, e você vê pessoas adorando a ele, e você também vê a ira do Criador, que o Criador está odiando estes atos, porque aqui diz: mesmo que gritem aos meus ouvidos, não ouvirei. E também diz: deverão encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Ou seja, provocaram a ira no Senhor, e mesmo que gritem aos seus ouvidos, ele não os ouvirá. E esse mesmo Tamuz, que é citado na Bíblia e que eu também citei nas partes anteriores desse vídeo, nasceu ao que é equivalente hoje, dia 25 de dezembro, naquela época. Semíramis também disse que este garoto, Tamuz, era o próprio Nimrod, só que reencarnado na Terra novamente. E daí também surge a maldita teoria da reencarnação. Semíramis, também por ser considerado uma grande referência espiritual na época, acabou adquirindo o hábito do confessionário, que as pessoas deveriam confessar os seus erros a ela para assim serem perdoadas. Todas essas divindades fizeram muito sucesso e cresceram muito na época e passaram a fazer parte de diversas culturas, só que com nomes trocados, com outros nomes. Passaram a fazer parte da cultura da Pérsia, com outros nomes. Mas esse império caiu e surge um novo império através de Alexandre o Grande, e é o Império Grego. E ele começa a crescer e os mesmos deuses são levados para sua cultura, porém com nomes diferentes, no qual Semíramis vira Afrodite, Nimrod vira Zeus e Tamuz vira Eros. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris, Tamuz passa a ser Horus e Semíramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e a mesma coisa acontece. E os deuses gregos, somando com os egípcios e os babilônicos, com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, porém são sempre os mesmos deuses, é a figura do pai, da mãe e do filho. E nos dias de hoje nós temos esses deuses espalhados em muitos lugares. Inclusive a Semíramis é muito conhecida aqui no Brasil porque ela é tanto a imagem do nosso dinheiro físico, da cédula que nós usamos, tanto também é a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, além de também ser idêntica à Estátua da Liberdade. E hoje em dia acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, porém com nomes diferentes.
E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento de Tammuz. E acredite se quiser, infelizmente, a transliteração de Tammuz para os dias de hoje é Jesus. O verdadeiro nome do Messias não é Jesus Cristo. Não é. Porque o nome dele é em hebraico. E no hebraico sequer existe o som da letra J. Então, agora, a partir de toda essa explicação e dessa história pagã, eu vou falar para vocês o verdadeiro nome do Messias e também de seu pai, do Criador. Começando pelo verdadeiro nome do Criador, que é Yahuwah. Yahuwah. E nós temos evidências aqui na Bíblia. Em Êxodo 3, verso 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Ou seja, eu sou, me enviou a vocês. Aqui Deus se denomina eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. E no hebraico nós temos isto como Yud, He, Vav, He, que é no alfabeto hebraico. São 4 letras no alfabeto hebraico. Yud, He, Vav, He. Que a pronúncia dessas 4 letras seria Yahuwah. Yahu significa eu sou. Eu sou. Yahuwah, eu sou o que sou. E isso é muito importante de se saber, já que no nome do Filho, do Messias, também possui o nome do Pai, pois o verdadeiro nome do Messias é Yahushua HaMashiach. Então você percebe que tem o Yahu. Yahu é a mesma parte do nome que tem no Pai, também tem no Filho, que significa Yahu significa eu sou, como eu disse para vocês. E o Shah do Yahushua, o Shah é uma derivação do verbo salva. Então, Yahu salva, Yahusha, Yahu salva. Está dizendo que o Pai salva, eu sou salva. Quem é eu sou? Eu sou é o Criador. Então, eu sou salva. Ha-Mashiach, Ha-Mashiach. Ha é o, Mashiach é Messias. Messias é o enviado, ungido. Muitas pessoas pensam que é Cristo. Cristo é o enviado, ungido, mas na verdade não. Como já expliquei para vocês de onde veio Cristo. O correto é Messias. Messias é o enviado, o ungido. Muitos podem pensar que na verdade é Yeshua ou Yehoshua, mas na verdade não. É Yahusha, e eu vou te dizer aqui o porquê. Yeshua vem de um hebraico mais moderno, certo? No qual nós temos sinais massoréticos, que mudam o som de algumas letras. Mas esse hebraico só veio no século V após o Messias. Então não tem como ser este o verdadeiro nome dele, pois veio depois dele. Então, voltando no hebraico mais antigo, que é o paleo-hebraico, que nós não temos esses sinais massoréticos, então nós encontramos o nome dele como Yahushua HaMashiach. É muito importante também dizer que você falar Deus, você se referir ao Criador como Deus, não é a maneira mais correta de se referenciar a Ele e de se direcionar a Ele. A maneira mais correta é o chamando pelo nome, que eu ensinei aqui para vocês, que é Yahuwah. E também você pode chamá-lo de Criador, de Pai, e tome muito cuidado também ao chamá-lo de Senhor, pois nós temos que Deus, você dizer Deus ou você dizer Senhor, é você estar se referindo a qualquer Deus existente, qualquer Deus, mesmo que criado. E Senhor também você deve tomar muito cuidado, pois
Na Bíblia é citado várias vezes Satanás como o senhor deste mundo. Então, sempre muito cuidado a como você vai se referenciar ao Criador e também ao Messias. Porque assim como você não se referiria a um policial dizendo gírias ou qualquer outro tipo de palavras inadequadas, você também não se direcionará ao seu pai com palavras e gírias inadequadas. Muitos de vocês agora podem estar se perguntando: e todas as orações que eu fiz usando o nome de Jesus Cristo, elas são inválidas ou elas são ruins por causa disso? Isso vai depender. Vai depender do seu centro de motivações. Se você está dizendo Jesus Cristo, porém você está se referindo ao Messias, aí tudo bem. Você não sabia o verdadeiro nome dele, porém agora você sabe, então passe a usá-lo. Isso dará mais força na sua oração, aumentará a sua espiritualidade. E deixando bem claro também que não basta apenas você saber o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do Messias, a origem de tudo isso, mas você não seguir a verdade, não ler a Bíblia e não tiver fé verdadeira. E se esse vídeo agregou de alguma forma na sua vida e se você aprendeu com ele, por favor, deixe nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho para ser realizado. E qualquer tipo de sugestão para próximos vídeos, tanto neste formato quanto nos outros formatos que eu faço, deixe nos comentários. Que o Criador os abençoe.